jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast JD1 com você, o Conexão JD1. Claro, eu sou Alex Figueiredo, aqui na nossa querida nave mãe JD1, transmitindo para você e conversando com talentos nacionais e regionais do nosso Mato Grosso do Sul. E hoje eu tô com ele aqui, o nosso querido chefe Paulo Machado. Eu vou usar o embaixador da gastronomia pantaneira para o nosso querido mundo. E hoje aqui com a gente no JD1. Paulão, obrigado por você estar com a gente. E principalmente, esse seu talento que é renomado, você já falou para mim em off, mais de 60 países, rodando mais de 60 países, programas do GNT, vários outros programas. E eu pergunto para você, ó, inclusive, galerinha, olha só que coisa linda. Ó, Rota Gastronômica Pantaneira. De onde que veio essa inspiração? Como é que foi para você ser inspirado em todo esse processo de vida, né? Porque já são quantos anos como gastronomia? Pois é, bom, Alex, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos aí do JD1, aos espectadores também, né? Quem acompanha, eu tô sempre ligado em vocês, viu? Notícia fresquinha na hora e da nossa região, né? Isso é maravilhoso. Exato. E sem dúvida, assim, essa minha andança toda, essa minha maneira de conhecer os lugares, vem muito dessa curiosidade, de acordo com o que a gente é. Eu sempre fazendo essa reflexão um pouco de por que eu vou atrás e saio e não paro, mas a gente é assim. O sul-mato-grossense é assim, a gente está no interior do Brasil, né? Legal. Nessa região de borda e de mundo, né? Com Paraguai e Bolívia. A gente não tem mar, mas a gente tem o Rio Paraguai. A gente é um povo muito ligado a esse nomadismo mesmo, né? Essa relação nômade com a terra, de caminhar, de comitiva, de povos originários que traçavam esse Pantanal. Depois os nossos colonizadores aqui da região que vieram, né? Que lutaram para ficar nesse lugar e que até hoje lutam, porque a gente sabe das questões relacionadas às cheias e à seca no Pantanal. E é muito interessante porque eu sou serrano, né? O pessoal fala, quem é de fora aqui da nossa região fala, o Paulo é pantaneiro. Eu não sou pantaneiro, originalmente, porque eu sou nascido aqui na Cândido Mariano, em Campo Grande. Exato. Então, para os pantaneiros, eu sou serrano. Porém, para o mundo, eu sou pantaneiro. E, na realidade, eu me sinto pantaneiro. Por quê? Porque, na minha pesquisa gastronômica, eu entendo muito facilmente, é muito visível isso, são 20 anos pesquisando, que a cultura pantaneira ela é tão forte que ela traspassa o bioma Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, né? Ela é protegida pela Unesco, é patrimônio da biosfera, é uma região onde os pantaneiros estão há mais de 100 anos com a sua economia local, que é a economia da pecuária, protegendo a região, né? Se hoje o bioma é protegido, é por conta do trabalho dessas pessoas, desses colonizadores dessa região que está há tanto tempo ocupada pela mesma economia. Tem vários lugares do mundo que se transformam muito rapidamente, que se depredam muito rapidamente. Né? A gente tem o caso até de outros biomas do Brasil que sofrem muito com isso, que na verdade é a relação do homem com a terra, né? O que faz? Você chega em São Paulo, por exemplo, agora mesmo que eu estava lá ontem, né? Eu estava vendo a relação da cidade com ela mesma, não tem muita proteção de patrimônio mesmo. Você vai num bairro, agora tá tudo verticalizando, né? E aqui no nosso Pantanal, não. As coisas, elas têm um outro tempo. Mas isso tudo me inspira, sem dúvida. Eu acho que, voltando à resposta da sua pergunta, eu acho que essa nossa relação com a nossa terra, com esse orgulho, com essa cultura pantaneira que traspassa aí o bioma e a gente consegue viver, porque você vai para Bonito, você vai aqui em Campo Grande, você vai até para o sul do estado, você consome a cozinha pantaneira, né? Então é uma cultura que está em todo lugar. Eu acho interessante você falar isso, porque apesar de nós praticamente recebemos influência de muitas outras regiões, a gente conseguiu fazer a preservação até dessa cultura. Por que não colocar piqui, né? Por que não colocar uma bocaiúva? Por que não fazer um aroma diferente? E você, claro, aquele macarrão pantaneiro, meu Deus do céu, é um sonho.
E aí eu pergunto, você para construir e contar essa história gastronômica daqui para fora, em 2010 você criou, né, o Instituto Paulo Machado. Isso. E aí depois começou a fazer grandes projetos. Como que é a visão hoje, você que tem essa experiência de lá de fora, como é que a gastronomia enxerga a gastronomia pantaneira hoje? É muito bacana, assim, é até emocionante relatar e pensar e rememorar tudo isso, porque justamente em 2010 eu montei a minha empresa, que é o Instituto de Pesquisa e Alimentação Paulo Machado, que inclusive ele vem em homenagem ao meu avô, que é o Dr. Paulo Coelho Machado. Eu tenho o mesmo nome dele, eu sou o neto. E a sede, inclusive, é na fazenda dele, né, na Fazenda Água Branca. Eu comecei ali, quando eu montei a empresa, uma pesquisa com pimentas autóctones aqui da nossa região. A gente fez uma pesquisa até junto com a Federal para localizar a origem dessas pimentas. A gente descobriu que elas são pimentas brasileiras, pimentas vindas da Amazônia, do bioma amazônico. A gente tem uma relação muito com pimenta, com a pimenta cumari, que a gente chama, os indígenas que vendem lá na feira, os terenas, chamam de combari a pimenta. Então ela já tem corruptela do nome e tudo, mas a origem é a mesma, é uma origem amazônica, né? Isso até fala um pouquinho no meu primeiro livro, né, que é o Cozinha Pantaneira. Mas essa pesquisa toda, ela nasceu por conta de um trabalho que eu fiz em São Paulo, antes de 2010, lá na Universidade Anhembi Morumbi. Eu sempre falo, né? Eu dei aula de gastronomia há muito tempo depois que eu me formei, eu entrei, comecei a estudar lá, e aí a gente montou o primeiro centro de pesquisas em cozinha brasileira. Foi uma iniciativa da Nestlé Food Service com a Universidade Anhembi Morumbi. A Rosa Moraes, que articulou, que era a diretora de hospitalidade da universidade na época. Hoje ela é a diretora do Grupo Laureate e Cordon Bleu. E ela, junto com o professor Ricardo Maranhão, que era o meu mestre ali, professor de História da Gastronomia, eles fizeram esse convênio com a indústria para mostrar um pouco de tecnologia dentro da universidade. Só que o professor Maranhão era tão visionário que ele chamou os chefes da época para trabalhar, cada um apadrinhando uma pesquisa. E ele me contratou para ser o supervisor dessas pesquisas. Então eu tive acesso a todos esses chefes, desde Lohan Suadô, Alex Atala, Ana Luísa Trajano, Morena Leite, Mara Salles, enfim, toda aquela elite gastronômica de São Paulo. E naquele momento ele virou para mim e falou assim: Paulo, e você vai ter uma linha de pesquisa também aqui dentro do centro. Eu falei, tá, mas o quê, né? Eu fiquei pensando, será que é alguma coisa, frutos do cerrado? Eu gosto muito de trabalhar com carne, sabe? Não, você vai pesquisar a cozinha do Pantanal. Olha, falei, que legal. Que sacada, né? Ele muito visionário, né? Isso eu tô falando de 2000 e 2007. E aí, na mesma época, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul abriu um edital pelo FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais que a gente tem aqui, que aliás é um projeto maravilhoso que a gente tem no estado para fomentar a nossa cultura, desde música, fotografia, dança. E naquele ano saiu no edital gastronomia. Pesquisa em gastronomia. Quer dizer, você foi o pioneiro, então. Foi o primeiro ano que saiu. E aí, até na época, a Helena Belalian, minha querida, os nossos armênios aqui em Campo Grande, né, são importantíssimos na nossa cultura gastronômica também. E a Helena é uma artista plástica incrível, uma ceramista, que viu esse edital, mandou para minha mãe. Ela é muito amiga da minha mãe, que é artista plástica também, a Lúcia Martins. E aí a minha mãe me mandou o edital, falou, a Helena falou que tem alguma coisa de gastronomia. Aí eu li o edital, o professor Maranhão junto comigo, ele, vamos escrever, vamos fazer uma pesquisa para o seu estado, vamos tentar. Não, a gente já tem. Sim. E a gente preencheu mapeamento e levantamento de dados da cozinha pantaneira. Como eu estava dentro de um centro de pesquisa, a gente tinha já como pesquisar de uma forma quantitativa, entendendo e tal. Então a gente fez os formulários, criamos isso, e aí a gente foi para o Pantanal. Olha que legal. A gente visitou várias regiões do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Você então foi construindo já organicamente, sem saber que era para você. Olha que legal. Virou minha vida. E virou sua vida. E hoje, por exemplo, nós estamos falando aí de um projeto de vida. Em 2018 você também já teve. Isso foi em 2008, hein? 2008. Olha só, 2010 o Instituto Paulo Machado. Aí você
venceu a disputa no Fantástico em 2018. Isso, o estrogonofe de jacaré. Isso, e de lá pra cá, o que ampliou pra você? Nossa, olha, essa fase aí do estrogonofe de jacaré, que foi na Copa do Mundo da Rússia, né? Olha. Foi tão bacana porque o Brasil vibrou, mais a nossa região, porque era uma votação online. E era uma época, assim, que hoje em dia é tanta coisa que acontece, né, na internet e tal, mas era uma época que aparecia um negócio, todo mundo ia para ver. Tinha muito, na época, tinha muito Facebook, não era nem o Instagram, tinha também. Verdade. Então, no Facebook, você colocava um negócio, milhões de pessoas viam. Era muita gente. E aí, eu divulguei a votação, que era a segunda fase. A primeira fase foi regional. A TV Morena me selecionou, né? Na verdade, todas as regionais da Globo tinham que selecionar um chefe para fazer um estrogonofe, porque a Copa era na Rússia. Sim. E era um estrogonofe defendendo a sua região. Então, eu recebi uma ligação da TV Morena me convidando. Eu falei, gente, um estrogonofe diferente, mas como que eu vou fazer tal? E eu, bem nessa coisa de pesquisa, conversei com um monte de gente e tal, e me falaram que uma vez em Bonito teve uma chefe, não sei o nome dela, ela já faleceu, até já. Isso que eu pesquisei, que ela já não estava entre nós, mas ela fez o estrogonofe de jacaré. Porque a Brasel teve uma época que fez apadrinhou a cidade de Bonito com o ingrediente jacaré. A gente tem as cooperativas, né? Teve uma muito forte ali na região de Miranda. Hoje a gente tem em Corumbá o maior frigorífico de jacaré da região, assim, da América Latina. E o jacaré, ele ficou Bonito, por ser uma cidade turística, recebia muito produto. Depois veio uma escassez, o jacaré hoje voltou. Mas nessa época, essa senhora, essa chefe, criou um estrogonofe de jacaré. E aí me falaram, mas eu não tinha a receita dela, então eu tive que adaptar da minha forma. Então eu fui para as coisas que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu flambei ele na cachaça. Olha. Eu usei uma cachaça chamada Comitiva Esperança, que é uma cachaça aqui do estado. Eu coloquei a castanha do Pará, né, que é chamada também de castanha do Brasil. Tem uma receita que eu aprendi lá na universidade mesmo, até nas pesquisas, que é de alimentação integral. Então, uso integral do alimento. Então, você pega a castanha, você retira o leite da castanha, sim, processando ela com um pouquinho de água. Então, uma receita vegana. Esse leite você pode fermentar, você pode transformar em queijo, ou você pode usar ele como um creme de leite, né? Olha. Só que é um leite de castanha. E a polpa, você pode produzir um bolo, você pode produzir uma farofa. Então, eu fiz tipo um crumblezinho, uma farofinha de castanha do Pará, para ficar embaixo da mandioca que eu coloquei também no prato. Então era um prato que tinha a nossa região, mas também tinha brasilidades, né? Então a cachaça é uma bebida nacional, eu usei o coloral também um pouquinho. E é uma explosão de sabores, né? Também, você acaba fazendo isso. E aí você ganha e divulga o Brasil inteiro já, esse processo. E aí, o que aconteceu? Qual que é esse delay que aí você foi convidado para a GNT para fazer essa documentação de todo esse processo de viagem? Vocês, olha lá, gente, modo viagem, vai lá ver. E esse convite veio logo após esse momento? Olha, esse convite ele veio por conta do meu trabalho com as viagens gastronômicas. A gente está fazendo 15 anos, eu e a Poliana Tomé. Olha. Poliana é minha sócia nos Food Safaris. A gente tem uma marca há 15 anos chamada Brasil Food Safaris. E a gente leva grupos, a gente começou no Pantanal, grupos de até 15 pessoas, para visitar um sistema alimentar a fundo, é para conhecer, é uma imersão. Eu falo que um food safari é uma faculdade de uma gastronomia local durante 5, 6, 7 dias. É muito rápido, você vive aquilo. Então a gente tem hoje destinos no mundo, a gente tem assim, ano que vem eu vou fazer de novo Bordeaux, que eu fiz esse ano, Bordeaux e País Basco. A gente vai para a Armênia, até falei da Armênia aí, a Armênia tá na nossa rota. A gente vai para Tailândia, isso para te falar só internacional. Nacional, aí tem Argentina também, a gente vai para Salta, só a região de gastronomia forte. Certo. No Brasil começamos no Pantanal,
que é uma rota que a gente tem. Aí a gente tem também na região do Nordeste, a gente tem o Vale do Rio São Francisco, a região ali da Chapada Diamantina, na Bahia. A gente tem viagem para Recife, para Florianópolis, que é capital da gastronomia. Então, por que eu estou falando do Food Safari? Nessa parte da televisão, hoje, o programa que eu faço parte, né, do GNT, da Globosat, que é o canal Modo Viagem, eu recebi o convite porque a pesquisadora de roteiro, né, a roteirista, que é a Kizzy, ela entrou em contato com a Poliana via o site do Food Safaris e escreveu dizendo, poxa, eu acho tão bacana as viagens que vocês fazem, vamos gravar uma viagem dessas? Vamos... E aí a Poliana me mandou, falou, Paulo, olha isso aqui, será que é legal? Aí a gente foi checar, né, ver se não era fake news, porque, pô, estão convidando. Viu um convite e tudo tal, e aí você fala assim, não, peraí, gente. É importante você fazer esse mapeamento, porque às vezes, infelizmente, sim, tem fake news. Não, me deparei com os produtores da Globo. A Kizzy trabalhou 10 anos na Globo, não é no Multishow, naquele programa da Cissa Guimarães e do Falabella, como é que chama? Teleshow, gente. Video show. No Video Show, obrigado. Não cortem, viu, gente? A não, memória que tá falhando. No Video Show, maravilhoso Video Show. Ela produzia, fazia o roteiro. O sócio dela também trabalhou na Globo há muito tempo. E eles estavam com esse projeto novo chamado Hey Ho, que é um projeto que levava inicialmente sempre uma modelo bacana da Globo e tal, com bastante seguidor e tal, para viajar por vários lugares. E aí eles viram o Food Safaris e a gente fez um primeiro no Pantanal. Então veio a Fernanda Keula, que é incrível, uma pessoa maravilhosa, e a gente viajou pelo Pantanal. Depois eu já estava morando, que eu tô há 5 anos na Espanha, né? Eu faço essa ponte aérea, Campo Grande, conexão, Barcelona. E porque eu não paro de trabalhar aqui e lá também. E um dos trabalhos lá são os Food Safaris, que a gente tem as rotas internacionais, que eu levo os grupos, e também com a Fundação de Turismo a gente faz muito evento internacional. Então, só esse ano, terceira vez em Londres, Berlim, Madrid, as feiras de turismo, Barcelona. A gente fez também esse ano a Visit Gallery com a Embratur em Nova York. Muito legal. Então, essa minha base em Barcelona, ela tem a ver com esses meus trabalhos internacionais. E também, por conta de eu estar lá e as conexões que eu fiz, a gente conseguiu levar o Hey Ho, o programa do Modo Viagem, para a Espanha. Então, esse ano, a gente, na verdade, gravou no ano passado, para passar esse ano. Sim. Esse é o ano a Catalunha, a região mundial da gastronomia 2025. Então, durante o ano todo, a Catalunha fez muitas ações voltadas para mostrar os ingredientes deles, os chefes, os prêmios que eles têm, né? E aí eu gravei isso no Modo Viagem. Então tá na internet, tá no meu canal do YouTube também, no Chefe Paulo Machado, Sim. Viagem de Sabores. E as pessoas podem ver os ingredientes da Catalunha e tal. E é muito legal porque eu faço um paralelo com o Pantanal. A cozinha catalã de interior, né, que eles têm um conceito que se chama mar-montanha. Se a gente pega isso para nós, a gente tem o rio não é montanha porque a gente não tem montanha, rio, né? E Serra de Maracaju, que beleza. Rio e Serra, boa. Então essa cozinha caipira nossa, ela também tá na cozinha catalã. É uma cozinha de muito tempo de fogo, muito eles chamam de sofrito, a gente faz a refoga, né? Uhum. Então tem muito, a gente tem o feijão, a panela, eles têm a paella, a gente come muito arroz também, temos o arroz Sim. carreteiro, né? Que são os arroz, lá eles não chamam de paella, eles chamam de arroz, né? São os arrozes. Olha. Tem muitos tipos de arroz. Arroz com pé de porco, arroz. Eles comem muito miúdos, né? Muitos miúdos. A gente aqui no São João, na região de Corumbá, tem lá o sarravulho, né? Que é um prato típico, nas carneadas, a cabeça de boi assada. Lá eles comem, tem a matança do porco, que também é muito usado no interior. Então tem esses paralelos gastronômicos que são muito legais. E no programa eu falo um pouco disso aí também. E é interessante porque praticamente é uma influência também que aconteceu naquela região, vindo também de outras colonizações. E eu pergunto para você, aqui em Mato Grosso do Sul, essa rota gastronômica pantaneira, você conseguiu fazer uma documentação também
viajando por aqui também, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Já são 2 edições da Isso, rota. Como é que foi? A primeira foi o quê? Chegou assim, não, eu quero fazer também, ou você montou projeto? Como é que foi isso? Sim, a rota gastronômica, ela nasceu. A gente tem até imagens dessa rota, né? Exato, a gente conseguiu registrar tudo por conta do apoio do Sebrae e da Fundação de Turismo, né? A gente teve o apoio dos dois e para fazer as 2 rotas. E a ideia foi chamar também a Elis Regina, que é uma grande fotógrafa, cineasta que a gente tem aqui no nosso estado. E ela, junto com uma equipe, né, com o Guilherme Padilha, eles fizeram assim, imagens maravilhosas da nossa rota. Olha que legal. Então isso hoje está acessível no YouTube. Olha, ó, tem uma parte da cena aqui, ó. Não, ali é a Colândia, aí tem, ó, Miranda, Aquidauana, a gente tem o Terroir Pantanal. Do terroir achei tão bonitinho, porque agora eles já estão produzindo vinho e tudo, e nesse momento nesse primeiro foi justamente, eles estavam começando ainda. A gente começa a rota gastronômica lá no Terroir Pantanal, com a Indiara. Foi muito legal. Bom, a rota ela começou, você me perguntou, em um food safari também. A gente fez um food safari para o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um estado muito estruturado em rotas. Eles têm as rotas de charme, eles têm a rota do amor, rota do vinho, tem rota de tudo, né? E funciona muito bem, que você sai de Porto Alegre e vai para o sul, para o norte, E aí, uma das pessoas que trabalha muito com a publicidade dessas rotas é a Tati Feldens, que é uma amiga minha, que é jornalista, e ela estava nesse Food Safari que a gente fez. E tinham 2 consultoras do Sebrae. E a gente, numa das conversas na van, elas falaram com a Tati, porque a gente precisa o chefe, Paulo, podia mostrar mais o que tem, a gente conversando, mas como? Aí apresentamos para o Sebrae. Sebrae é um parceiraço, né? Eu falo, gente, Sebrae, tenha boas ideias, vá ao Sebrae. É só isso que você precisa. Porque o Sebrae aceita, aliás, o Sebrae ele quer boas ideias. E são a partir dessas boas ideias que nascem os projetos incríveis que eles fazem no nosso estado. É inteligente você falar isso. No nosso Brasil, né? Mas o Sebrae MS aqui. E é preciso realmente ter esses grandes apoiadores que enxerguem ideias inovadoras. Exato. E através dessa sua ideia inovadora, você está vendendo o Mato Grosso do Sul para o mundo inteiro. E de uma coisa genuína de trabalho, assim, cada lugar desse que a gente foi, é muito legal que a primeira rota já vai fazer 4 anos que a gente fez. Olha. E todos os negócios aqui, continuam. Virou até livro, tá? Esse é o primeiro livro. A gente tá indo pro segundo livro. Olha aí, olha. Que é o livro das águas, da Rota das Águas. A gente tá com ele já no forno. Porque o primeiro você fez na estrada. E aí o segundo exatamente, foi no Pantanal, no Rio. A primeira rota sai de Campo Grande, ela vai até Corumbá, mas a gente não pega nenhum barco-hotel, nenhum empreendimento assim à beira-rio e tal. O segundo a gente já pega. E a gente foi lá para Porto Murtinho e foi subindo até Corumbá, até Porto Manguinho, a gente foi em Ladário, a gente foi ali naquela região de Corumbá, dos interiores ali de Corumbá, tem a Dona Lídia, que tem o Recanto Ecológico, Vale do Sol, que é um lugar lindo. O Recanto Vale do Sol, ele tem uma piscina de água natural aos pés daquela morraria que tem ali em Corumbá, né? Que ali tem aquela morraria importantíssima, né? Dos nossos minerais, e é um lugar de uma energia fora de série. Você chega, parece que você quer ficar ali, sabe? Tomar banho naquela água de piscina. E detalhe, a piscina, ela é em formato de ferradura. Eu falo que ela é em formato de chipa. Até a piscina é gastronômica. Porque a Dona Lídia Cozinha, ela tá há mais de 15 anos fazendo o quebra-torto cultural no Festival da América do Sul, Festival de música, né? Sim, música, cultura, né? Já experimentei. Ela faz a paçoca, ela é demais. O macarrão de comitiva, o sarrabulho, tudo. A Dona Lídia. E a Dona Lídia me inspirou demais. Então a gente terminou a primeira rota lá em Corumbá. E aí foi muito interessante que essa rota, ela me instigou a fazer esse meu último projeto, que é o filme. Olha. Porque eu fui recebido em todos os empreendimentos, são 10 empreendimentos da primeira rota, por mulheres.
todas as mulheres, as donas, as cozinheiras, sempre, até no vídeo dá para ver. Ó, por exemplo, aqui nesse vídeo é a Pequi, né? Então a dona Virgínia, que é a terceira geração de uma família super bacana lá de Aquidauana, que tem essa receita da avó dela, que é uma sopa paraguaia. Na verdade, é uma sopa paraguaia que eu conheço essa receita, ela é um mix entre a chipa-guaçu e a sopa paraguaia, mas está no livro de receitas da família dela. Caramba, que legal. Gente, e isso daí você registra não somente as viagens, mas também até as receitinhas. Então, para você que quer, às vezes, dar uma testada, tá tudo ali. Isso, e isso também está documentado no livro também. Exatamente, essas 10 receitas estão no livro da Rota. Gastronômica. E aí eu incrementei o livro com mais 10 receitas que eu criei a partir das minhas pesquisas com as influências que acontecem no Pantanal. Então, por exemplo, você vai ver uma receita boliviana de pique alomátil, que é uma receita que tem muito lá em Santa Cruz de la Sierra, que você come em Corumbá. Você vai ver uma receita dos gaúchos, que é super tradicional lá, que é o galeto. Então, eu trabalhei com o galeto. Você vai ver uma receita com carne de porco e quirera de milho, que é muito do Nordeste, que lá na região de Anastácio a gente tem as farinhas de mandioca, as casas de farinha, muito importantes pela cultura do Nordeste que a gente tem na nossa região. Então, as partes finais, as 10 últimas receitas, são receitas que eu chamo de receitas de influência. Olha que legal. Tudo com a matriz mato-grossense. Exato, É uma maneira da gente conhecer mais o que a gente tem. Ótimo. Né? E aí você me disse que através desse projeto veio a inspiração de fazer esse filme que você está vindo divulgar aqui novamente, exato, né? Em Mato Grosso do Sul. Mulheres da Fronteira. Isso, Cunhá Fronteiriça. Cunhá Fronteiriça. Esse é o nome em Guarani, né? Que a dona Domingas, eu vou dar spoiler do filme, a gente tem uma senhora incrível que ela é de Bela Vista, ela é brasiguaia, que ela não fala nem português, nem espanhol, nem Guarani, ela fala os 3. Olha que legal. Ela é incrível. E ao mesmo tempo, ela é muito bem. Isso, e aí ela fala, num momento do filme, ela fala, é mulher da fronteira, Cunhá Fronteiriça. Aí eu peguei a frase e coloquei na camiseta, né, pra não esquecer. Não, e pra carregar, né, que é uma maravilha. Carregar Em função né, desse seu movimento, da Rota, né, que você construiu esse projeto, você foi conhecendo pessoas ali. E isso inspirou você a fazer essa criação desse projeto maravilhoso que é o Mulheres da Fronteira. Isso, né? Exatamente. E como que foi essa transição? Como é que foi feito esse projeto? Pois é, a pesquisa em si, como eu te falei lá no começo, né, desde 2008, ela começa ali, né, lá no centro de pesquisa e tal. Óbvio, quando eu fiz tudo aquilo, eu não pensava, eu vou fazer um filme. Não, nada a ver, né? Mas eu falo que a Rota Gastronômica, esse momento que eu visitei essas fazendas no Pantanal, que eu fui recebido por mulheres, né? E que a Eli estava ali comigo também, fazendo os vídeos e tal, e muitas conversas que a gente teve, aí vendo a importância desse registro audiovisual, né? Ótimo. O cinema é algo que eu amo. E que ele enriquece também, né? Exatamente. E aí saiu o edital da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei incrível também, que ajuda demais esse daí é a Torre Pantaneira. Olha isso aqui, gente. Quer saber como fazer? A Torre Pantaneira é uma delícia, Esse aí é um prato da Indiara, lá do Terroir Pantanal. Mas aí, imagina, eu fui recebido pela Indiara, pela Dona Lídia, pela... A Lídia aqui, ó. Você falando na Lídia. Ela apareceu lá. Apareceu aqui, né? Pois essas mulheres incríveis. A Cris do Pioneiro, que é de Miranda, aí a Cris. A Cris é incrível. A Cali Maracaiá. Então, assim, eu elenquei 7 mulheres para o filme, mas depois até que eu queria colocar 60 mulheres, mas não dá. O filme é um longa-metragem. É o primeiro longa-metragem de Campo Grande, documentário, que tem uma trilha sonora original. Olha que legal. Foi feita pelo Rodrigo Faleiros. Aí eu convidei, a partir do momento que eu pensei em entrar com o edital na Lei Paulo Gustavo, eu recebi a confirmação que eu poderia fazer o projeto, e aí eu convidei o Bruno Loiacono, que é um diretor incrível, maravilhoso, que a gente tem aqui, né? Beijo, Bruno. O Bruno é maravilhoso. A Andressa trabalhou com a gente, que é a esposa dele. Sim, também. E aí
E também convidei o Johnny Silvano, que é o roteirista do filme. Ótimo. Então eles trabalharam junto comigo e a gente ficou 9 meses no processo, entre a criação, as reuniões, a gente fazia reunião online toda semana e tal, e criação e tal. E aí a gente gravou em 2 meses aqui no estado. Aí a gente gravou em Miranda, Corumbá, Aquidauana, Campo Grande, e aí muita estrada também, né? E imagens de drone. A gente teve a direção de fotografia do Frico Guimarães, que é um cara de São Paulo maravilhoso. Ele estuda hoje, trabalha em Los Angeles, lá em Hollywood mesmo, lá na, olha, já tá lá na na Meca. Já. O cara é Recebe, muito, daqui muito a pouco forte. tá aí você também. Olha aí. Não, e ele veio com uma direção de arte incrível, de fotografia. A Mônica também, da Documenta Pantanal, deu um apoio incrível, e também agora na parte de distribuição do filme, de inscrição em festivais, né? Então, é um filme que ele veio com essa delícia de mostrar que a nossa gastronomia, ela tem uma história. A história dela, ela é calcada na cozinha das mulheres da fronteira. E é isso que eu comprovo nesse filme, porque eu fui apresentado a isso. Como eu falei para você, na primeira rota, 10 empreendimentos, todos eu fui recebido por mulheres. Nossa. Essas mulheres estão ali diariamente protegendo uma gastronomia. Quase que sem saber, né? Porque elas estão ali todo dia com aquilo. É o dia a e dia delas, passando né? aquilo para gerações, o dia a dia delas. E é tão lindo a hora que você experimenta isso, que você vê, você sente o feminino nessa gastronomia, nessa comida. E quando eu falo do feminino, Alex, eu não estou falando, então não tem cozinheiro, não tem... Claro, a gente tem a figura do cuca de comitiva. Sim, né? mas é Só aquela que... visão matriarcal, aquele carinho, Exatamente. aquela cozinha de vó, o que é uma coisa carinho, o afeto, maravilhosa. né? Quando eu estive na China, é muito legal, porque a gastronomia ela explica tanta coisa pra gente. Você senta numa mesa e aí você pede a comida. Geralmente vem um cardápio em chinês, você não entende nada, você fala, eu quero isso, isso. Às vezes vem com figura, mas você olha a foto, você também não sabe o que é. Então você pede, né? Geralmente está entre amigos ou com algum chinês que fala, mas eles pedem a comida e começa a vir a comida. E aí, na explicação, eu falava pro meu guia lá, qual que eu como primeiro? Ele me olhava, não tem isso. Eles não comem sobremesa. Entendi. Eles não comem entrada. Eles comem a comida. Chega tudo, A você vai comer de tudo. tem as paletas de sabores. Sim. Ela tem o sabor amargo, ácido, ela tem o sabor doce, agridoce, salgado, entendeu? Ela tem muito umami. Então, é o jeito que eles comem comida. E aí, o chinês, ele explica muito sobre um tema que a gente, no Ocidente, esquece um pouco, que se chama equilíbrio. Eles são pessoas que têm um equilíbrio na hora de comer. A hora que tá tudo aquilo ali para eles comerem, eles pegam um pouquinho disso aqui. O amargo, ele faz bem para tal coisa, né? Se a gente vê o saber da cultura pantaneira, sempre vai ter o tereré, que tem um amargo. Sempre vai ter uma jurubeba, uma ervinha que você coloca ali no tereré que vai fazer bem para digestão. Então são saberes culturais, né? E para o chinês, eles têm lá a cultura do yin e yang, né? Que é aquele ponto branco e negro, e tem o pontinho branco um pouco menor dentro da parte negra, e o pontinho branco, o preto na parte branca, exato. Né? E aquilo é o equilíbrio, então é uma coisa que equilibra. Da mesma forma, a gente tem o feminino e o masculino, o Yin e Yang fala disso. Olha, né? que legal. Então isso é o equilíbrio, é o lado feminino e o lado masculino. Então na gastronomia a gente também tem isso, e a gente também tem que ter e entender esse equilíbrio. E na cozinha pantaneira existe o lado feminino que não é divulgado. Então, assim, esse filme ele vem para mostrar esse lado feminino da nossa gastronomia pantaneira. Né? Essas mulheres vêm contar a história delas. Através da história delas, a gente começa a entender o que é a nossa gastronomia. É interessante você falar isso, porque há muito tempo foi só o patriarcal, né? É aquela coisa realmente, aquela comida de comitiva, uma coisa mais bruta. Parece mais rústica, né? E tal. Mas essas mulheres, olha,
Aí agora eu vou lá para 2008. Quando eu fui fazer minha pesquisa, a gente foi recebido pelo Dr. Abílio de Barros, irmão do poeta Manuel de Barros, grande Dr. Abílio, que escreveu o livro Nossa Gente Pantaneira. Ali ele conta sobre a história do Pantanal, sobre as famílias e tudo mais, e eu não sabia que o Dr. Abílio poderia me contar sobre cozinha, pois ele sentou a gente no escritório dele com o professor finado, professor Maranhão, finado, doutor Abílio, maravilhosos. A gente tem isso em registro, hein? Depois eu vou te mandar o link, quem sabe dá para você passar. Ele explicando o corte da comida. Quando você chega numa fazenda no Pantanal, tem lá, a cozinheira ela tá cortando a carne. Isso chama lampinar a carne. Essa palavra lampinar, ela vem de lapidar. Lapidar é uma palavra que você usa para lapidar os postes de madeira de aroeira que separam as invernadas. A corruptela de lapidar é lampinar. Então, lampinar é uma técnica de cozinha pantaneira. Quando eu cheguei na Fazenda Baía das Pedras, recebido pela Rita, a Rita é de uma família muito tradicional, lá a família Lima, as famílias do Curichão, enfim, é uma família que tem ali no Pantanal raiz a sua veia, né? E a Rita é uma exímia cozinheira, ela que me ensinou a fazer o sarrabulho dela é maravilhoso. E a Rita me levou para ver a cultura ali deles, o açougue. Eles fizeram uma carneada pra gente, a gente viu todo o processo. E ela me levou na cozinha. Desde a matança até fazer todas as peças. A carne de sol até fazer o lampinado. Na hora que eu chego na cozinha da Rita, tinham duas senhoras sentadas, cortando uma carne exatamente do jeito que o doutor Abílio me falou. E eu olhei aquelas duas senhoras, uma mais nova, uma mais velha, eu acho até que era mãe e filha. E eu perguntei pra ela, falei, o que você tá fazendo aí? Ela falou, tô lampinando a carne. Olha. Aí sabe quando faz... Aquele insight, né? Chega assim. Falei, gente, olha isso daqui. E as mulheres estavam ali fazendo aquilo. Aí eu entrei numa outra cozinha e aí tava lá a Luzia fazendo um guisado de carne com mandioca. Aí o dia que ela não tinha a mandioca, ela usava abóbora. O dia que ela não tinha abóbora, ela fazia um batidinho com maxixe, com jiló, com quiabo. E assim vai. Então é uma cozinha muito versátil. E é uma cozinha que ela ocupa tudo que você tem à mão. É na hora que você tem a horta, é na hora que você não tem, porque os bichinhos já comeram tudo ali da horta, aí você vai atrás de outra coisa. É muita adaptação, muitos elementos de conserva, a carne conservada na banha de porco. Essa comida de fazenda, ela é muito feminina. Né? Ela é uma comida de tempo, de paciência. É uma paciência que só a mulher tem, sabe? Eu lembro que você uma me fez sabedoria. Agora. A minha tia Iracema, ela realmente... Não é Iracema Sampaio. Não. Iracema, sim, olha, maravilhosa. E assim, ela guardava tudo realmente na banha do porco. Era tudo. Não, mas extremamente saudável. Sim. Porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão, mas a grande geladeira que existia há muito tempo era a bendita banha de porco. Exatamente. E o sabor que dá pra comida é espetacular. Você sabe, você tocou num ponto, a gente teve um lapso aí temporal com a banha de porco, que ela virou inimiga da nossa é igual o ovo, né? Uma hora é amigo, outra hora é inimigo. Mas hoje a ciência já voltou atrás nisso, porque a margarina que entrou com tudo, que é um multiprocessado, que faz super mal para a saúde, na época, lá nos anos 80, eu lembro, eu chegava na casa dos meus avós, tinha lá, a margarina parecia um troféu. Por quê? Os médicos recomendavam. Gente, pelo amor de Deus, aquilo lá hoje já sabe o tanto que faz mal para a saúde. Né? A base, porque o que acontece? O interessante da margarina é que ela mantém os produtos sem derreter, porque ela é uma gordura hidrogenada. Então, você não... É diferente da manteiga, que tudo derrete, dura menos tempo. Com a margarina, você tem alta duração. Tanto é que nem mosca come margarina, né? É verdade. Nenhum bicho come margarina, só o inteligente, né, aqui, né, o Homo sapiens, que pensou tanto e criou um tipo de um plástico que a gente come. Gente, é apto ao consumo humano?
Sim, mas faz mal para a saúde. Então já não é tanto, né? Exato. A gente pode, como eu digo assim, dá para fazer a digestão, mas isso isso entope as nossas veias. Então hoje está mais do que provado que essa comida processada e multiprocessada, ela faz muito mal para a saúde. E quando a gente fala da comida pantaneira, raiz, da comida legítima, da comida que é orgânica por natureza, a gente está falando de saúde. E a gente está falando também de um estilo de vida. O Ansel Keys pesquisou e chegou à conclusão que a dieta do Mediterrâneo é uma das melhores do mundo, bem antagônica à dieta norte-americana. É um pessoal que consegue atrelar uma comida saudável, uma comida de muitos legumes, vegetais, muita gordura de ômega à base de peixe e tudo, e uma dieta de vida saudável também. Ou seja, são pessoas que andam muito, que andam a pé, que caminham, que sobem escada. A maioria das casas na Europa não tem elevador. Exato, né? não tem. Ai, que saco, subir de escada e tal, que coisa ruim. Mas faz bem para a saúde. Então, se você não tem, você tem elevador, o que a gente faz? A gente procura, né? Academia e tal, né? Isso na cidade. Mas o estilo de vida pantaneiro, meu filho, você anda léguas. Você tem que acordar cedo, tem toda a lida. Então, isso tudo faz parte da saúde, né? Dessa cultura pantaneira. Paulo, para as pessoas que querem saber muito mais sobre isso, é só realmente a ponta do iceberg. Redes sociais e o bendito canal do YouTube. Isso, porque lá tem tudo. É você sentar, botar a pipoca ali com manteiga. Isso, com manteiga, por favor. Depois dessa, né? Pode pôr banha de porco se estiver frio, que é uma gordura mais forte, mas fica bom também. Fica bom, né? Quais são as redes sociais para você poder... Né? Primeiro, parabéns. Esse obrigado. Projeto eu acho maravilhoso. Né? A identidade do nosso Mato Grosso do Sul contada de várias formas, seja em livro, seja pela história do Paulo Machado e também nas suas andanças aqui pelo mundo, né? Evidentemente. Redes sociais e YouTube. Sim, olha, hoje o melhor jeito para conversar comigo é o Instagram, né? O @chefe Paulo Machado. A gente tem também o @Cozinha Pantaneira, que é do meu livro, o Rota Gastronômica Pantaneira e o Instituto Paulo Machado. Todos esses estão lá no Instagram, são maneiras de você nichar. E, eu quero saber mais de receita pantaneira, vai no @Cozinha Pantaneira, no @Rota tem as rotas, né? Que legal. E por aí vai. O Instituto a gente coloca muita curiosidade, novidades da gastronomia. Essa semana mesmo a gente vai falar um pouquinho sobre o Terroir Pantanal, que eles estão lançando o vinho deles, o primeiro vinho do Pantanal. Olha isso, né? É muito bom. É incrível. E aí no meu canal do YouTube, todas as quartas e todas as sextas-feiras, a gente lança um vídeo novo de viagem gastronômica. Então, os vídeos que a gente fez também com o modo viagem, os vídeos que que eu faço pelas minhas andanças, que eu fiz vídeos na Tailândia, no México, agora tem um vídeo que a gente vai lançar ainda esse ano sobre Nova York, uma cozinha farm to table, que eles chamam, que é o conceito da fazenda à mesa, que é demais, no fogão a lenha, super Olha, bacana. que legal. E esse é o canal no YouTube, chama Chefe Paulo Machado, Cozinha de Sabores, tá? Comitiva de Sabores. Olha que legal. Porque o canal do YouTube, eu tinha um outro canal antigo, mas eu resolvi fazer esse novo, então até o outro ainda tá ativo, mas a gente tá migrando também os vídeos antigos como memorabilia, então tem várias partes ali no canal, vocês vão ver, dá para pesquisar por região, por tipo de cozinha, esses vídeos antigos, tem vídeo que eu fiz em 2007, 2008, lá na TV Morena, assim, que registro, sabe? Hein? É muito legal, ficou a memorabilia, tem coisa bem legal, tem uma entrevista com a Carmen Sestari, no primeira pessoa lá na TVE, tá bem bacana mesmo. E aí, bom, então YouTube, o Instagram, tem o Facebook também, né, o Chefe Paulo Machado. Eu acho que é isso, né? Aí agora o Mulheres da Fronteira, que tá no YouTube também. Então quem quiser tem o site www.mulheresdafronteira.com.br. Lá tem um pouquinho da história do filme, tem o trailer, tem o link do filme também para quem quiser assistir. Por favor, assistam. E vai dando as pausinhas para pegar as dicas das receitas. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. E curte, compartilhe, comente. Exatamente. Siga o canal. Eu tenho um dado bem legal. O filme a gente lançou a semana passada. A gente já tá com mais de 1000 visualizações.
Ô, louco. É muito legal. Para um cinema, assim, sabe? A gente passou no Cinemark, mas já acabou, né? Porque a distribuição de filme é outro projeto. Exato, né? exato. Não é muito fácil, mas a gente conseguiu fazer um lançamento lá, onde quase 300 pessoas assistiram. No Museu da Imagem e Som também, aqui em Campo Grande. E agora ele já está com quase 2.000 visualizações no YouTube. Olha que bom, maravilha, parabéns. Paulo Machado, Obrigado. olha, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Aqui o nosso Conexão JD1. Tá. E para você que está aí conectado com a gente, siga também a gente nas nossas redes sociais, se vocês me permitirem, né? @oalexfigueiredoms, claro, aqui no jd1noticias.com. Você. Até a próxima, se Deus quiser.